Nós hoje vamos, neste fim de semana, em que a nossa cidade está coberta pela maratona. Eu até me sinto mal quase por ter estado aqui em Aveiro e não ter corrido durante este fim de semana, porque sinto toda a gente correu, menos eu. Andou toda a gente a correr e eu fui o único que não mexi grande coisa. Mas nós hoje vamos estar a falar sobre a maratona para a qual Deus nos chamou para correr. E então nós vamos começar em Hebreus no capítulo 12. E Hebreus no capítulo 12 vem depois de Hebreus capítulo 11. E eu sei que isso é óbvio, mas por que é que eu estou a dizer isso? Porque há um contexto para aquilo que nós vamos estar a ver. Então Hebreus capítulo 11 vai estar a falar sobre os heróis da fé, sobre os grandes testemunhos da fé. E Hebreus capítulo 12 vai ter em conta esses grandes testemunhos da fé. E diz assim, Hebreus capítulo 12, versículo 1. Estamos, pois, rodeados por esta enorme multidão de testemunhos de fé. Portanto, afastemos de nós o peso que nos impede de andar e o pecado que tão fortemente nos prende e perseveremos na corrida que Deus nos propõe. Tenhamos os olhos postos em Jesus, de quem a nossa fé depende inteiramente. Ele suportou a morte na cruz, sem se importar com a vergonha que nisso havia, sabendo a alegria que o esperava. Agora está à direita do trono de Deus. Então, a partir destes versículos, nós vamos falar sobre correndo juntos a maratona de Deus. Nós estamos todos a correr uma maratona. Igreja, não é uma corrida de 100 metros, é realmente uma maratona que a gente está a correr. E alguns vão me dizer assim, André, eu sei bem que é uma maratona porque já está a durar algum tempo. E é realmente uma maratona para a qual Deus nos chamou para correr. E a primeira coisa que eu quero que a gente perceba é que Deus tem uma maratona para cada um de nós. Olha para a pessoa que está ao teu lado e diz, Deus tem uma maratona para ti. Então é assim, essa maratona, ela é individual. Eu estou a correr a minha maratona. A Mariana está a correr a maratona dela, a Rebeca está, o Otávio está a correr. Cada um está a correr a sua maratona. Deus tem uma maratona para cada um. Então, ela é individual e ninguém a pode correr por nós. E eu sinto que muitas vezes há cristãos que ficam frustrados porque nós estamos a contar que Deus corre algumas coisas que nós devíamos correr, ou então nós contamos que os outros corressem alguma coisa connosco que nós é que devemos estar a correr. Esta corrida, esta maratona, ela é individual. Igreja, ninguém pode correr esta maratona por nós. Há problemas, há situações, há circunstâncias na nossa vida que somos nós que temos que resolver. Alguém está aí? E às vezes a gente fica frustrado porque a gente ora a Deus para Deus resolver alguma coisa que somos nós que temos que resolver. Ou nós estamos à espera que alguém resolva alguma coisa que somos nós que temos que resolver. E quando a palavra de Deus está aqui a dizer perseveremos na corrida que Deus nos propõe, é que Deus propõe uma corrida para cada um de nós. Essa corrida é individual e somos nós que a temos de correr. Mas o que é interessante é quando nós olhamos para essa maratona que nós todos estamos a correr, a meio do versículo 1 diz assim, afastemos de nós o peso que nos impede de andar. Alguém aqui esta tarde se calhar já correu com muito peso em cima ou sente que na vida que está a atravessar é do género, eu não consigo estar a correr assim com tanto peso. Assim, eu estou nesta maratona, mas há um peso, tal e qual como a palavra de Deus está a dizer, há um peso que está em cima de mim que eu tenho que largar, porque se eu não largar, se eu não afastar o peso que está em cima de mim, eu não consigo continuar a correr esta maratona, porque senão eu vou desistir. Alguém sabe o que eu estou a dizer? E o que a palavra de Deus está a dizer é, afastemos nós o peso que nos impede de andar e o pecado que tão fortemente nos prende. Então eu gosto deste verbo, diz afastar. Toda a gente pode dizer afastar? Então diz aí, eu preciso de afastar algumas coisas na minha vida. Porque se eu não afastar essas coisas, eu não vou conseguir continuar a... É isso que a Bíblia está a dizer. Deus tem uma maratona para ti e para tu estás a correr essa maratona, há algumas coisas que tu precisas de afastar da tua vida. Se tu não afastares essas coisas da tua vida, tu não vais conseguir perseverar para continuar a correr. Está lá, perseveremos, pois, na corrida que Deus nos propõe. Então, Deus propõe a corrida, essa corrida é individual e como é que eu corro essa corrida? Em primeiro lugar, eu preciso de afastar algumas coisas para continuar a correr, porque senão eu vou ser esmagado pelo peso que está em cima de mim. Então, esse peso, ele impede-nos de perseverar nesta maratona. Então, a primeira pergunta que eu tenho para a gente responder e para tu orares logo à noite é que peso é que te tem impedido de preservar na corrida com Deus? Qual é esse peso?
Que peso é que tem impedido de correr esta maratona? Se calhar de dizer assim, eu hoje estou mesmo aqui na igreja só pela graça de Deus. Eu ainda continuo a ler a Bíblia só mesmo pela graça de Deus, porque há um peso, ou vários pesos na minha vida que eu estou a carregar, que eu não consigo continuar a carregar, porque senão a caminhada não vai perseverar. Então, quando nós olhamos para a palavra de Deus e quando nós estamos a responder a esta questão, eu quero que a gente pense em duas coisas que nos podem estar a impedir de perseverar. O primeiro é o peso da nossa expectativa. Alguns de nós estamos cansados e oprimidos porque há uma expectativa que nós colocamos sobre nós, que não é uma expectativa realista nem que Deus colocou sobre nós. Sabem como é que isso é feito de uma forma prática? É, eu tenho. Tu tens, mas porquê é que tu tens? Calma. Porque tu pensas na tua cabeça que tu tens. Eu tenho, eu quero, eu gosto, eu preciso. Então há uma série de expectativas e uma série de peso que nós mesmos carregamos e que nós mesmos colocamos sobre nós. Que não foram os outros que colocaram sobre nós, não foi Deus que colocou sobre nós, é o peso simplesmente da nossa expectativa de que nós temos que fazer alguma coisa, de nós temos que estar, de nós precisamos de fazer algumas coisas, quando nunca Deus colocou esse peso sobre nós. Já alguma vez conheceram alguém, ou lembram-se em alguma fase da vossa vida, se calhar essa fase é neste momento, onde vocês carregaram um peso que vocês não deviam estar a carregar e que Deus não colocou esse peso sobre vocês? Faz sentido? Então o que a palavra de Deus está a dizer é, afasta esse peso para tu continuares a perseverar. E a primeira coisa que eu queria que a gente refletisse é o peso da tua expectativa. Porque é que tu estabeleceste esta expectativa de que tu tens que estar em todo lado, tens que acudir toda a gente, tens que salvar toda a gente? Vocês sabem aquele crente que mete a capa de super-herói? Como se ele fosse resolver os problemas de toda a gente que está à volta dele. Não, espera aí que chegou aqui o herói. Igreja, o herói é Jesus, amém? Então por que a gente continua a vestir a capa dele? Dizer, não, eu vou resolver. Jesus, estás aí, mas espera aí que eu agora estou aqui, então como eu estou aqui, está tudo bem. Eu vou resolver, eu vou tratar, eu vou fazer. E isso gera uma expectativa em nós de que nós temos que resolver todos os problemas da nossa vida até amanhã, às 7 horas. Tem que estar tudo resolvido. Eu tenho que estar, eu tenho que fazer, é o peso da expectativa que nós criamos sobre nós. Mas às vezes é o peso da expectativa dos outros. Alguém sabe o que eu estou a dizer? A expectativa do patrão. A expectativa do marido, a expectativa da esposa, a expectativa dos filhos, a expectativa da escola, a expectativa que os outros têm sobre nós, colocam um peso tão grande sobre a nossa vida, que é, eu não consigo aguentar esta pressão. Alguém já se sentiu assim? Eu não consigo continuar a correr, porque se eu continuar a correr, ninguém faz uma maratona. Eu não sou bom em maratonas, sou péssimo em maratonas. Mas uma coisa eu sei, ninguém faz uma maratona a sprintar. Não dá. Se houver alguém, se vocês conhecerem alguém, por favor, digam. Mas não dá para fazer uma maratona a sprintar. E alguns de nós estamos cansados porque a expectativa que os outros têm em relação a nós, de que nós estejamos sempre a sprintar. Alguém tem um trabalho em que tem que estar sempre a sprintar? Alguém tem uma vida em casa em que tem que estar sempre a sprintar? Alguém tem uma vida pessoal em que tem que estar sempre a sprintar? Vocês conhecem pessoas que vivem em sprint? Igreja, claro que se a gente vive em modo sprint, a gente vai estar sempre... E então a gente não muda as coisas na nossa vida, não afastamos o peso que nos impede de correr. Está aí toda a gente. Eu sei que 5 horas é aquela hora da sesta. A gente costuma ter cultos de manhã e vamos continuar a ter cultos de manhã em nome de Jesus. Amém? Eu sei que é aquela hora do sofazinho, etc. Mas a palavra de Deus merece a nossa atenção. Amém? Então o que a palavra de Deus está a dizer é: afasta o peso do pecado, da expectativa dos outros, da expectativa que tu criaste sobre ti, a fim de que tu possas perseverar. Alguém está aí que quer perseverar na corrida? Então a Bíblia vai dizer o segredo. A sério, André? Está lá escrito qual é que é o segredo para preservar na corrida cristã. Tenham os olhos postos em... Queres um segredo para a tua maratona? Está aqui o segredo. Nunca percas Deus de vista. Amém? Tu queres perseverar na tua caminhada cristã, porque muitos começaram, mas muitos também desistiram. E o que a palavra de Deus está a dizer é, nesta corrida que Deus está a propor, se tu queres perseverar nela, tu tens um segredo, tens uma primeira coisa, que é, em todas as circunstâncias da tua vida, nas boas, nas más, nas péssimas, seja, em todas as circunstâncias, nunca percas de vista Deus. Que é isso que Satanás quer. Satanás quer que tu olhes para todas as coisas e que deixes Deus lá ao fundo e que olhes para todas as coisas. Não, agora a minha vida são as minhas circunstâncias. Agora a minha vida é o meu trabalho. Agora a minha vida é a minha família. Agora a minha vida... Não, a minha vida é Deus. Não há espaço para mais nada. Amém? Gente, que eu estou isso agora, não há espaço. Então bora viver isso.
Não há espaço para mais nada. Deus é a minha vida. Então o segredo da nossa caminhada com Ele começa com nunca perdê-lo de vista. E a segunda, vem logo a seguir, no final do versículo 2, é olhar para a meta. Olhar para a meta é capaz de ser das coisas mais importantes na nossa caminhada cristã. Porque quando a gente deixa de perder, deixa de ter em vista Deus e deixa de ter em vista que há uma meta, que há um prémio, que há alguma coisa que vem depois da corrida, a gente começa a querer desistir. E se calhar alguns de nós estamos assim esta tarde, que é o que é que eu estou aqui a fazer? Eu olho para a minha vida e eu pergunto, o que é que eu estou aqui a fazer? Amanhã é segunda-feira, vou para o trabalho, depois terça, depois quarta, quer dizer, a vida está a acontecer, mas para onde é que eu estou a ir? Alguém já se fez essa pergunta? A vida está a acontecer e eu nem sequer a vejo a passar, porque há um ciclo que o mundo nos obriga a estar, cheio de expectativas que nós temos que corresponder e que nós andamos neste modo em que a gente não consegue parar simplesmente para estar ao pé de Jesus. E há tanto peso que a gente carrega, em que a Bíblia simplesmente está a dizer, escuta, tu não vais conseguir correr o resto da tua vida com o peso todo, é que ainda por cima parece que o peso está sempre a aumentar. Alguém sabe o que eu estou a dizer? Mais responsabilidade, mais uma dívida, mais uma... Está sempre a aumentar o peso. Era fixe que diminuísse o peso, mas parece que ele está sempre a aumentar. E esse é um dos truques da vida, é simplesmente nós termos a confiança e conseguirmos tomar decisões na nossa vida para nós termos uma vida simples. É difícil ter uma vida simples hoje em dia. É muito difícil. Eu já ando estressado, alguns de vocês sabem, só com os anúncios que eu ouço, eu tenho mesmo que ter o YouTube Premium. Que eu sinto que eu já perdi horas da minha vida com aqueles anúncios ali em que eu estou focado, eu preciso ver alguma coisa, eu estou a estudar alguma coisa. E depois, de repente, não quer comprar um seguro. E eu, não quero comprar um seguro. Só quero assistir a este vídeo a falar sobre escatologia ou qualquer coisa assim que eu estou a estudar. Mas o mundo está feito com coisas para nos distraírem e de estarmos simplesmente na presença de Deus para Ele organizar a nossa vida. Então, primeira coisa, o segredo da nossa caminhada, nunca perdê-lo de vista. Segunda coisa, olha para a meta, que é isso que está lá no versículo 2. Ele suportou a morte na cruz, sem se importar com a vergonha que nisso havia, sabendo a alegria que o esperava. Agora está à direita do trono de Deus. Escutem isso. Sabendo, ele suportou o que suportou, porque ele sabia a alegria que o... Ele sabia o que é que estava do outro lado da meta. Amém? E eu quero que a gente se relembre o que é que está do outro lado da meta, porque a palavra de Deus fala especificamente sobre isso em Filipenses no capítulo 3. Quando diz, eu esqueço-me do que ficou para trás, podes dizer isso para ti mesmo hoje, só quem quer realmente. Hoje, eu vou-me esquecer do que ficou para trás. É que a maior parte do peso que a gente carrega não são coisas que estão para vir à frente, a gente carrega a maior parte da bagagem de coisas que estão. E o que Paulo está a dizer aos Filipenses é assim, eu esqueço-me do que ficou para trás e esforço-me, porque é preciso esforço para correr uma maratona, está aí toda a gente? É preciso esforço. E alguns de nós começamos a ter esforço na nossa vida cristã, estou-me a esforçar muito, como se a gente não tivesse a esforçar em todas as outras coisas na vida. Não, a vida cristã também requer esforço. E Paulo está a dizer isso, eu esqueço-me do que ficou para trás e esforço-me para atingir o que está diante de mim. Tu sabes que para atingir aquilo que está diante de ti, que Deus preparou para ti, tu vais ter que te esforçar, amém? Agora já foram menos a menos. É porque é tramado nós esforçarmos todos os dias para alcançarmos aquilo que nós sabemos que Deus tem para nós. E a palavra de Deus continua, o versículo 14, Filipenses 3 diz, deste modo, caminho em direção a... Eu estou na corrida, eu estou na maratona e os meus olhos estão postos ali. Eu sei o que é que vem do outro lado. E Paulo está a dizer, deste modo eu caminho em direção à meta para obter o prémio que Deus nos prometeu dar por meio de Cristo Jesus. Igreja, há um prémio. E há uma meta. Então se tu queres continuar nesta maratona, não percas Deus de vista, nunca. Porque às vezes é fácil. É fácil no meio da dor perdermos Deus de vista. Alguém sabe o que eu estou a dizer? É fácil, às vezes, no meio de uma circunstância em que a gente olha, como é que eu vou resolver este problema? Como é que eu vou sair daqui? O que é que vai acontecer? É fácil, no meio da circunstância, nós perdermos Deus de vista.
E a Bíblia está a dizer, escuta, não percas Deus de vista, independentemente da forma, da maneira como tu te sentes, da forma em que tu estás, da circunstância em que tu estás, não percas Deus de vista porque Ele está bem presente. A palavra de Deus continua e no versículo 1 logo diz, estamos pois rodeados por esta enorme multidão de testemunhos de fé. Então, a maratona que nós estamos a fazer é uma maratona individual, mas é muito mais fácil quando nós corremos a maratona com outros. Eu não sei em relação a vocês, mas quando eu corria, porque eu também já corri, Ricardo, eu já corri-me. Quando eu corria, há uns anos atrás, era muito mais fácil eu correr com outras pessoas que estavam à minha volta do que correr sozinho. Alguém concorda comigo? É muito mais fácil correr quando a gente tem uma equipa à nossa volta. Por isso é que normalmente aqueles que ganham também são aqueles que estão em equipas, porque é muito mais fácil correr em equipa. E Deus já preparou uma equipa brutal para a gente correr esta maratona. Sabem como é que se chama? Podes dizer, quem é que diz? Diz aí. Igreja. É uma equipa brutal, amém? É grande a equipa. Equipa perfeita. Não é equipa perfeita. Uns correm mais devagar, uns correm mais depressa, uns correm com mais intensidade, uns empurram mais os outros, uns encorajam mais os outros, uns encorajam menos os outros. Mas é uma equipa brutal que Deus montou para nós corrermos essa maratona juntos. Escuta, tu não tens de correr a maratona sozinho. A maratona é individual, mas é mais fácil quando nós a corremos em equipa. Então, quando o escritor aos Hebreus está a dizer isto, estamos, pois, rodeados por esta enorme multidão de testemunhos de fé, ele está-nos a fazer lembrar, então, de Hebreus 11, que ele acabou de escrever, a dizer assim, olha para estes homens de Deus que passaram circunstâncias literalmente impossíveis e olha como eles perseveraram. E eu queria te fazer a segunda pergunta esta tarde, que é, quem é que são os teus exemplos e testemunhos de fé? Aquelas pessoas que estão ao teu lado, que correm contigo, e que tu dizes assim, fogo, o facto de eu estar a correr ao lado desta pessoa dá-me força que é para eu continuar a correr. Alguém sabe o que eu estou a dizer? Alguns de nós, se calhar, estamos aqui por causa dessas pessoas. Pelas nossas famílias, pelos nossos amigos, por pessoas que estão aqui e outras que não estão aqui, que nos empurraram numa altura em que nós precisávamos de ser empurrados. Alguém sabe o que eu estou a dizer? Que oraram por nós quando a gente precisava que alguém tivesse orado por nós. E esse é o contexto de Gálatas 6.2 que a gente sabe de cor. De levem as cargas uns. Agora, uma coisa que eu quero que a gente entenda é que à medida que nós estamos a correr juntos e que a palavra de Deus diz para nós levarmos as cargas uns dos outros, é que nós entendamos isto. Levar as cargas uns dos outros não é resolver o problema dos outros. Está aí toda a gente? É uma ideia errada. Eu tenho que levar a carga deste irmão. Então eu tenho que viver e resolver o problema dele. Não. Tu tens que encorajá-lo e aconselhá-lo segundo a palavra de Deus. Amém? Então, alguns de nós estamos muito cansados porque nós andamos a levar muito peso sobre nós de muitos lados diferentes. É o peso da família, é o peso do trabalho, é o peso na igreja de alguns irmãos. Tipo, nós levamos... Alguém já sentiu que leva demasiado peso em cima de si? Grande parte do facto de nós levarmos muito peso que Deus nunca nos pediu para levar é que nós deixámos interiorizar esta falsa premissa na nossa cabeça de que levar as cargas uns dos outros, de que nos amarmos uns aos outros, é vivermos e resolvermos os problemas de todos. Isso é impossível. Não dá. Nós devemos encorajar-nos, aconselhar-nos uns aos outros, ajudarmos, levar as cargas, mas isso não significa que nós devemos resolver e tratar dos problemas de toda a gente. E alguns de nós não vamos conseguir afastar e continuar a correr a maratona cristã se nós não afastarmos algumas expectativas que nós temos sobre nós. Esta semana nós fizemos isso de uma forma prática, com o Marcos que está lá no hospital em Coimbra a ver-nos agora lá em live stream. Nós praticámos o amor eclesiástico e nós batalhámos verdadeiramente espiritualmente e pudemos experimentar realmente o milagre, tal e qual como no livro de Atos, igreja, estou-vos a dizer. Quando o Marcos estiver aqui daqui a 1, 2, 3 semanas, daqui a um mês, para aqueles que, eu gostava de ver o milagre, então olha para a vida daquele homem e tu vais ver o milagre. Vai estar mesmo aqui à tua frente para nós vermos o milagre. Eu gostava de ver o milagre de Deus. Pronto, olha para ele. Aquele homem era já para estar com o Senhor e diz assim, não, ainda tenho aí coisas para fazer com ele. No estado em que ele estava, da maneira como ele estava, e depois ele lá de dar os pormenores todos certinhos, não era para ele estar vivo. Ok, não era para estar vivo, mas agora está vivo. Ok, está vivo, mas vai ficar tetraplégico. Não, está vivo, não está tetraplégico, vai ficar exatamente como estava antes, porque Deus é Senhor, igreja. E não significa que Deus vai sempre fazer isso. Não significa. Mas significa que Deus, porque Deus tem um plano, igreja.
Porque nós não nos podemos esquecer, cada um de nós está na sua maratona, mas a maratona é de Deus. E Deus tem um plano. E era sobre isso que eu gostava que nós meditássemos para terminar esta pregação hoje. Não apenas sobre a nossa maratona individual, que deve ser corrida uns com os outros como uma equipa, que é a igreja, mas que nós entendêssemos que nesta maratona, Deus tem uma maratona para nós, porque nós somos o seu povo. Então há a maratona individual, mas há coisas, como o grupo de louvor que nós estivemos aqui a ver, são coisas que são para nós corrermos juntos, porque Deus tem um plano para nós. Não é só um plano para mim, não é só um plano para ti, é um plano para nós, não é individual apenas. Há um plano individual, mas há um plano que é coletivo. Isto está a fazer sentido para alguém? Por isso é que Jeremias, quando está a falar para o povo israelita, diz: pois eu sei os planos que eu tenho para... Não é os planos que eu tenho para ti. Eu também tenho planos para ti, mas há planos que eu tenho que não são só para ti e para ti. Há planos que eu tenho para vocês. Isto está a fazer sentido para alguém? Há planos que eu tenho que são coletivos, são para um povo. E este povo, que estava a sofrer as consequências de ser desobediente a Deus, Deus quer estar a relembrar que, apesar do pecado, da porcaria que eles fizeram, apesar de todas essas coisas, Deus vai restaurá-los, igreja. Esse é o contexto de Jeremias. E vocês fizeram muita porcaria. E vocês estão a sofrer a consequência da porcaria que fizeram. Mas eu sou tão bom que eu vou restaurar-vos. Esse é o plano da redenção que eu tenho em Cristo. E que está lá em Efésios no capítulo 1. E diz assim: Deus deu-nos, vai passar aí, Deus deu-nos a conhecer o mistério da sua vontade. Tu queres conhecer a vontade de Deus? O mistério da vontade de Deus? Está na Bíblia. Diz: Deus deu-nos a conhecer o mistério da sua vontade e o plano generoso que tinha determinado realizar por meio de Cristo. Então Deus tinha um plano. Amém? Às vezes eu sei que alguns de nós olhamos para a nossa vida e dizem: fogo, eu não sei qual é que é o plano de Deus para a minha vida. Escuta, Deus tem um plano. E Deus já tinha um plano antes de tu nasceres. Para ti e para nós. E a Bíblia aqui em Efésios vai estar a dizer qual é que é esse plano. Continua no versículo 10 e diz assim: esse plano consiste em levar o universo... Está aí toda a gente, igreja? Esse plano que Deus tem consiste em levar o universo à sua realização total, reunindo todas as coisas em submissão a Cristo, tanto nos céus como na terra. Por isso é que quando Jesus veio, ele disse: o reino dos céus chegou. O reino dos céus é chegado. Então qual é que é o plano de Deus? É tornar todas as coisas submissas a Cristo, porque só dessa forma é que nós podemos ser realizados. Deus quer que nós sejamos realizados. Só que Ele sabe que nada neste mundo nos pode realizar. Amém? Então, o plano que eu tenho é o plano da redenção, em que em Cristo existe plenitude de vida. Vida é essa que foi cortada por causa do pecado que vocês fizeram. Está aí toda a gente? E agora eu estou a restaurar isso para que vocês tenham plenitude de vida. Alguém quer ter plenitude de vida? Eu quero. E a Bíblia está a dizer: o plano de Deus é que para nós termos essa plenitude, Cristo tinha que vir. E agora todas as coisas no céu e na terra, sendo submissas e submetidas a Ele, nós podemos encontrar verdadeiramente essa realização. Escuta, a tua família não te vai realizar. Eu amo a minha família, tu amas a tua família não te vai realizar. O teu casamento não te vai realizar. O teu trabalho, por mais... Estou a ganhar 1 milhão ao mês, top, não vai realizar. Nada que este mundo tem te vai realizar. E o plano de Deus era que a realização de todo o universo, é o que está a dizer aqui em Efésios capítulo 1, através de Cristo, fosse consumada pela morte dele e ressurreição de Jesus. Diz no versículo 11: foi também em Cristo que fomos escolhidos. Tu podes dizer aí: eu fui escolhido? Isso é bom. Isso é top. Se alguém entrou aqui hoje cabisbaixo, eu acho que nós fomos escolhidos, igreja. Eu escolhido, eu só fiz porcaria na vida. Como é que eu fui escolhido, meu? Como é que eu fui escolhido se eu só fiz porcaria na vida? Alguém sabe o que eu estou a dizer? Eu escolhido, aquele é que devia ser escolhido, aquele é que devia ser escolhido, aquele é que tem um casamento top, aquele é que é fixe, aquele nunca roubou, aquele eu já fiz tanta porcaria na vida, aquele ali não mente, não, espera aí. A Bíblia diz: nós fomos escolhidos não por causa dos nossos méritos. Foi também em Cristo que fomos escolhidos para sermos herdeiros do seu reino, destinados de acordo com o plano daquele que tudo opera conforme o propósito da sua vontade. Então olha o que a Bíblia está a dizer. Há coisas que Deus está a operar que nós não estamos a ver,
na minha vida e na nossa vida individual, na nossa vida coletiva, porque Ele tem um... E este é o versículo que muitos de nós temos que entender para nós percebermos porque é que há coisas na nossa vida que aconteceram e a gente não sabe porquê. Porque é que aquela pessoa teve que ir? Porque é que eu perdi isto? Escuta, Deus tem um... E Ele está a operar individualmente e no coletivo coisas que são necessárias acontecer a fim de que o plano dele seja cumprido. É tão difícil passar por isso, igreja. É tão difícil às vezes entender isso, mas isso é aquilo que a palavra de Deus está a dizer. Deus tem um plano. Há uma fotografia nesta semana, quando eu estava a meditar sobre esta palavra e sobre a maratona das nossas vidas, que eu vou pedir ao Júlio para colocar aí, porque esta semana a gente pôde experimentar um bombom de Deus. Alguém sabe o que é um bombom de Deus? Um presente de Deus. Daqueles presentes que tu estás na tua vida e tu estás assim, tipo, qual é que é o plano de Deus? O que é que eu estou aqui a fazer? O que é que nós estamos aqui a fazer, Senhor? Será que a minha vida está orientada? Será que eu devia ir mais para a esquerda ou mais para a direita? Senhor, orienta a minha vida, orienta a nossa vida, Senhor. E na segunda-feira, eu fui visitar o irmão Marcos, que ia ser operado à coluna na terça-feira. E eu entro no hospital em Coimbra. E quando eu estou a entrar no hospital, porque Deus está a operar a nível individual e a nível coletivo, Deus está a operar e a fazer coisas que nós, a maior parte das vezes, nós nem sequer conseguimos ver. Vocês sabem o que eu estou a dizer? Às vezes a gente consegue ver, mas há outras vezes em que a maior parte das vezes a gente não consegue ver as coisas que Deus está a fazer. Então a gente interroga-se. Então às vezes Deus dá-nos assim uns bombons. Diz assim, oi, estou aqui, pá. Vê se abres aí o olho, vê se abres a pestana, porque eu estou aqui. Eu estou realmente presente. Igreja, Deus está connosco. Deus está mesmo connosco. Mas onde é que está Deus? Aqueles que não têm fé, aqueles que não creem, se calhar podem entrar. Mas onde é que está Deus? Está em todo lado, igreja. Só não vê quem não quer. Deus está connosco. E Ele dá-nos estes presentes, estes bombons. Em que eu estou a entrar no hospital de Coimbra, que nem sequer é o hospital de Aveiro, o hospital de Coimbra. E quando estou a entrar, a enfermeira diz-me assim, olha, acabaram de trocar um paciente lá para o quarto do Marcos, porque as visitas têm que ser revezadas ou qualquer coisa assim, enfim, não percebi bem. E eu disse, não, tudo bem. Então, quando eu entro naquele quarto, em vez de eu ver o Marcos em primeiro lugar, quem é que eu vejo em primeiro lugar? A Cristina, aqui da igreja. Mãe da Elsa. Então, o avô da Elsa teve uma cirurgia também e estava internado naquele hospital. E umas horas antes, 2, 3 horas antes, tinha sido colocado exatamente no mesmo. E eu entro naquele lugar porque Deus está a operar coisas que nós não conseguimos ver porque Ele tem um... Assim, a Cristina fica a olhar para mim, eu fico a olhar para a Cristina. O que é que está aqui? A Cristina até me perguntou, veio aqui para visitar aqui o avô da Elsa, o meu pai? E eu, não, vim aqui visitar o Marcos. O Marcos? Quem é que está aí o Marcos? Lá da igreja. E aquela sensação que eu tenho logo, Deus está aqui. Claro que eu tive que perguntar ao chat GPT qual é que era a probabilidade daquilo ter acontecido. E ele deu-me, tendo em conta os factos que a gente tinha, 0,00028 de percentagem. Uma em 357 mil hipóteses de acontecer. Só que o nosso Deus é assim, igreja, para nos abrir a pestana. Quando eu entrei naquele quarto, eu tive a certeza que o Marcos ia ser curado. Mas assim, a certeza, porque Deus estava a operar um sinal claro de paz, de alívio. E enquanto estava lá também com o avô da Elsa. E se calhar uma pessoa já com 80 e poucos anos, e nós às vezes perguntamos, como é que eu ainda posso ser usado por Deus? Como é que Deus ainda me pode usar? Um homem que estava ali naquela cama depois de uma cirurgia, Deus
estava a operar na vida dele e em todas as vidas individuais que estavam ali para um propósito coletivo de nós hoje, por exemplo, também dentro do plano infinito que ele tem, maravilhoso que ele tem, de submeter todas as coisas a Cristo, de aumentar a nossa fé. Alguém tem a sua fé aumentada? Eu tenho a minha de certeza absoluta. De aumentar a nossa fé e dizer assim, ei, eu estou contigo individual, eu estou convosco coletivo. Eu nunca vos deixei. E escutem, à medida que nós avançamos na nossa caminhada, nós temos que começar a exercitar a nossa fé, porque sem fé a gente não vai conseguir correr a maratona. Estes milagres vão acontecer. O caso do Marcos é um milagre que aumenta também a nossa fé, mas às vezes os milagres não vão acontecer. E deixem-me dizer, isto está tudo bem. Porquê? Porque nós sabemos para onde é que nós vamos. O maior milagre está naquela cruz, igreja. Então, ainda que o milagre não acontecesse, nós lemos Hebreus 12, no versículo 2, sabendo a alegria que o esperava, agora está à direita do trono de Deus, Cristo está à direita de Deus, ele sabia, ele estava alegre, apesar de suportar toda aquela dor, porque ele sabia para onde é que ele ia. Então, mesmo que o milagre não aconteça, mesmo que nós não o vejamos às vezes, ou não o vejamos muitas vezes, nós sabemos que o maior milagre já aconteceu e para onde é que nós vamos? Isso dá segurança a alguém? O milagre não aconteceu, mas eu sei para onde é que eu vou. Então eu posso estar em paz, então eu posso estar tranquilo, porque nós vamos orar e nós batalhamos espiritualmente. Senhor, cura aquele homem em nome de Jesus, Pai. Cura o Marcos. E Deus quer nos dizer esta tarde também, escutem, para aqueles que duvidam, a oração faz diferença. Para que é que eu vou orar? Vou orar para quê? Deus vai fazer aquilo que tem para fazer. Escutem, a oração faz diferença, igreja. E Deus quer nos lembrar disso. Mete o joelho no chão, ora, jejua, intercede, porque faz diferença. Não apenas na vida dele, mas na vida da família dele. Fez toda a diferença, na vida da Xana depois também. Fez toda a diferença. Escutem, orarmos uns pelos outros é das maiores intimidades que nós podemos ter nas nossas vidas. Mas não é aquele irmão que diz, eu depois oro por ti. Vocês conhecem esse irmão? Eu depois oro. Não, meu. Ora no momento, porque poucas coisas afetam tanto espiritualmente como quando nós oramos uns pelos outros. Então eu gostava de chamar o grupo de louvor, a gente vai cantar aí uma canção, mas eu gostava que nós percebêssemos que ninguém está aqui por acaso e que Deus está a cruzar as nossas histórias porque Ele tem um plano e um propósito. E se calhar alguns de nós entramos aqui e perguntamos assim, o que é que eu estou aqui a fazer, porque é que eu estou aqui neste domingo à tarde? O que é que Deus hoje quer fazer em nós, como corpo? E eu queria que tu percebesses que não é um acaso nós estarmos aqui hoje, não é um acaso tu teres vindo aqui hoje, e que Deus está a operar na tua vida para um propósito que é maior do que tu. E é muito importante nós percebermos isso. O propósito que Deus tem é maior do que qualquer um de nós. Está aí toda a gente? O plano dele é bem maior, então isso, a gente não tem que estar pressionados em relação a isso. Nós temos que estar livres. Senhor, opera a tua vontade em mim. A gente pode ficar de pé para cantar uma canção para Ele. Eu não sei se todos têm essa convicção, mas Deus está aqui, igreja. Deus é omnipresente, sim, Ele está em todo lugar, mas Deus está aqui realmente. E quando nós conseguimos realmente entender e colocar a nossa fé nisso, ambientes são transformados, igreja. Pessoas são transformadas, corpos são transformados, mentes são transformadas, emoções são transformadas, a tristeza é transformada em alegria. E eu acredito que o Senhor nos quer proporcionar ainda hoje mais um momento bonito na presença dEle. Então é assim, lança toda a bagagem do passado, tudo aquilo que tu sentes que tem impedido e que te tem afastado de tu percorreres esta caminhada cristã. Durante esta próxima canção, faz a tua oração simplesmente no teu lugar. Senhor, afasta de mim o peso que eu tenho carregado. Eu não quero carregar mais. Seja o peso que for, seja um peso emocional, um peso espiritual, um peso profissional, um peso físico, seja uma pessoa, seja uma circunstância, seja uma situação,
Tu sabes qual é esse peso que tu tens carregado. E eu gostava, em nome de Jesus, que o deixasses hoje aqui neste altar e que não o carregasses mais. Senhor, em nome de Jesus eu te peço, Pai, para tu vires com o teu Espírito, com o teu poder, com o teu amor, com a tua graça, com a tua bondade, Senhor. Fazer com que cada um de nós entenda o que é que precisa de afastar da nossa vida, a fim de continuarmos a perseverar na corrida que tu nos propões, Deus. Em nome de Jesus eu oro por cada coração que aqui está, por cada pessoa, por cada família e casamento. Em nome de Jesus, Pai, faz a tua boa obra em nós, Deus. Faz a tua boa obra em cada um de nós e nas nossas vidas, na vida desta igreja, Senhor. Tu és o primeiro e o último, Senhor. O alfa e o ômega, Senhor. E nós consagramos, Senhor, todas as nossas vontades e desejos a Ti, Pai, dizendo, faz a tua vontade na nossa vida, Senhor. Faz a tua vontade na nossa vida, Senhor. Enche a nossa casa com a tua glória. Enche os nossos corações com aquilo que tu desejas e não aquilo que nós desejamos, Pai. Realiza o teu plano, Senhor, em nós, Deus. Ajuda-nos a vermos, Senhor, aquilo que tu vês, mas que nós ainda não conseguimos ver. E esta tarde dá-nos olhos espirituais, Senhor, para nós podermos afastar o pecado que nos tem prendido, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Se há vícios que têm partido pessoas que estão aqui, Senhor, em nome de Jesus, Pai, que hoje seja o dia em que esse espírito de vício possa ser caído e quebrado aqui em nome de Jesus, Pai. Para que haja vida transformada e liberdade no Teu nome, Senhor. Nós oramos por isso esta tarde. Liberdade e cura no Teu nome. Vamos cantar para Ele, igreja.